Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Elisa Azevedo e venho nesse vídeo aqui iniciar uma produção de mais um joguinho de banheiro. Como vocês já viram aí, alguns vídeos atrás, eu fiz uma produção, de jogo de banheiro, ainda das bases que eu comecei a fazer em janeiro, e essa aqui também é uma das bases. Por que eu estou com essa base aqui encalhada? Porque eu utilizei esse azul todinho e eu não tenho mais azul semelhante a esse para dar continuidade a essa peça. Eu até pedi azul na crochética, Porém o azul que veio da crochética é um pouco diferente, tá vendo? Ele é bem mais claro, ó. Ele é bem mais claro. E ele me dá uma sensação, não sei se vocês conseguem ver, que ele é levemente esverdeado, não sei. Não sei se é impressão minha. Agora eu não tô achando tanto, mas tá de noite. Então, eu tenho essas duas quantidades aqui, que são os miolos dos cones de sobras, E veio esses dois aqui, eles são bem parecidos, me parece que deve ser ou azul claro ou azul bebê da crochética, tá bom? Eu teria essa opção de agregar esse daí e fazer ele todo num azulzinho, ou eu tô com uma opção também de repente agregar aqui um outro tom de azul, podendo ser um azul céu, que vai fazer tipo um tom surtom nele, Um azul céu, ou teria também um azul turquesa. Mas eu não peguei aqui pra vocês os cones, mas eu vou ver o que eu faço, tá bom? E venho seguindo com vocês aqui. Eu já estou dando essa introdução em casa, porque aqui em casa eu tenho um espaço melhor e mais claro para poder mostrar para vocês o que eu pretendo fazer, tá bem? Já volto com a continuação dessas peças. Voltei. Poxa, que mole que eu dei, hein? E vocês nem para me avisar. Eu comecei a fazer isso daqui, gente, já tava aqui na terceira, tive que desmanchar todo. Por quê? Porque um lado tinha 4 e um lado tinha 5. Gente, tô com essas bases prontas desde fevereiro. Já mexi e remexi nisso milhões de vezes e olha que eu tô com um trauminha. Então eu sempre venho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não sei o que me deu que nesse aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5. E no outro tinha 1, 2, 3, 4. Aí eu tive que desmanchar e assim, Não poderia ser o lado de cá, tinha que ser o lado de cá. Então eu tive que desmanchar tudo até chegar aqui para poder fazer outro bloquinho de 4. E aí dar a sequência toda novamente aqui na pecinha, no azul bebê. E dei a continuidade aqui, gente, neste azul, que eu tô achando a coisa mais linda. Eu acho que é o azul que eu sempre procurei e nunca encontrei. E veio naquela minha compra da Boing Aviamentos lá na Shopee, que vem sortidos, você não escolhe, eles mandam o que eles querem. E justo que veio pra mim é o meu azul favorito. E olha que eu já comprei azul céu, já comprei o índigo da crochética, foi o que chegou mais perto de um azul que eu ame, Poxa, esse é o azul céu que eu procurava e não encontrei. O azul céu da Criativa, não, o azul céu, não, eu falei o índigo da Criativa, é o que chegou mais perto do azul que eu gosto. Agora eu comprei o azul céu da crochética achando que viria este azul céu, mas não, o azul céu da crochética é aquele azul céu daquele dia ensolarado, aí tem aquele azul bem aberto, aquele azul bem infantil. Não é o que eu gosto. Eu gosto desse azul aqui, que vai entardecendo e fica querendo nublar e não nublou, mas ainda tá quente, ainda tá sol, tá lindo. Esse é o meu azul favorito. Gente, eu fico louca atrás de um esmalte dessa cor. Eu compro vários azuis e não encontro um azul dessa cor. Eu só tive uma vez um esmalte azul dessa cor. Não vamos mudar de assunto. Estamos falando aqui Elisa crocheteira, não Elisa cabeleireira, Elisa de salão. Voltando. Consegui fazer então aqui mais 3 carreirinhas, Porque eu tô com outras coisas ao mesmo tempo. Eu vou deixar aqui paradinho, que eu vou levar pro salão agora.
outro projetinho, né? Porque já era para eu ter finalizado esse projetinho, pelo menos nessa parte aqui, essas 5 carreiras, nos 3, né? Ainda estou dentro de mim com aquele conflito, faço mesmo um jogo de banheiro ou fico só no parzinho? Porque eu não tenho muita saída para jogo de banheiro, acaba que eu confecciono a peça da tampa do vaso, que sinceramente não é uma coisa gostosa de fazer. Tampa do vaso é chata de fazer e acaba que a minha cliente fala assim, posso levar o par? E me deixa descasada e eu tenho que desmanchar ela toda, uma coisa que perde tempo. Então, gente, eu ainda estou nesse conflito. Eu vou para o salão, vou fazer essa produção que eu me propus a fazer hoje. Voltando, eu vou decidir aqui, vou fazer essas 2 carreirinhas e vou decidir se eu vou dar continuidade nesse daqui ou se eu vou subir ele todo aqui, vou ver o par de tapete como vai ficar e vou pensar aqui seriamente se eu fico ou não fico com outro jogo de banheiro. Porque eu já tenho um tapete azul, tá? Lá no salão, que ainda é desse fio aqui, tá azul com rosa. Eu acho ele lindo, todo mundo diz que é lindo, mas ninguém leva. Porque eu tenho mais clientes realmente, gente, voltadas para os tons neutros, tá? Eu tenho mais clientes minhas clientes são dos tons bege, cru, caramelo e dos clientes terrosos, sabe? Marrom, é fazer vender. Tô entendendo que elas também gostam de amarelo. Então é aquilo, gente, a gente tá achando o nosso público, né? Eu já falei em outros vídeos. Antes eu tinha aquela cliente do rosa, eu tinha cliente do vermelho. No momento eu não tô tendo, mas acho que eu tô doida pra fazer alguma produção em vermelho de novo, porque ano passado eu fiz e vendi, mas era dezembro, era perto do Natal. Tô doida pra fazer uma produção verde, tô doida pra fazer uma produção em vermelho, mas vamos ver no que dá, tá bom? Volto com o andamento aqui das nossas peças. Voltei com os meus tapetes prontos. Porém, como sempre, uma mudança de ideias. Resolvi não fazer o jogo de banheiros porque já tenho dito isso pra vocês, né, em outros vídeos. Eu não tenho muita saída para jogo de banheiro. Na verdade, gente, eu só vendi, eu acho que uns 5 jogos de banheiro, né, de novembro pra cá. 2 foram encomendas, 2 por produção, né, para pronta entrega. E um outro também era pronta entrega, mas esses 2 primeiros eu vendi logo, depois eu tive encomenda de mais 2 e depois eu tive mais uma pronta entrega que ficou lá na loja, que foi um de Candy Colors e ficou bastante tempo, mas encontrou a sua dona. E assim, não é que não vai encontrar a sua dona, vai, mas eu acho que demora muito a sair pra mim. Desculpa aí a sombra, né, que fica aparecendo pra vocês, porque eu tenho uma luz atrás de mim aqui, nas gravações. E somente dando essa explicação pra vocês, né, eu já tinha feito essa base aqui em janeiro. E em janeiro eu fiz, na verdade, 3 ou 4 bases para jogos de banheiro, mas só tinha ficado essa daqui pra mim e a outra base, que foi o último jogo de banheiro aí que eu postei pra vocês, no tom de castanha, né, que são os tons assim meio de caramelo e com mostarda, e esse tá lá na loja pra venda, mas como eu já falei pra vocês, eu não tenho muita procura, mas é aquela situação, não tenho procura, porém, se eu não tiver, alguém procura, então eu deixei aquele lá pronto. Eu já tenho lá na loja, né, um tapete, né, azul bebê com rosa, eu acho. Com rosa e branco, que ainda não foi vendido, mas é com aquela base aqui de quadradinhos, né? E agora eu vou ter esse parzinho, é um par que eu fiz, né? Eu tinha as 2 bases prontas e o que eu percebo, gente, eu estava com o meu ponto bem mais frouxo, né? Quando eu fiz essas bases, aqui principalmente o azul. Detalhe, eu tinha feito errado, não sei se eu cheguei a falar aí, eu acho que eu cheguei a falar quando eu aumentei aqui essa cor, esse azul céu maravilhoso, que me sobrou aquilo ali, não quero mudar de assunto. Eu tinha as 3 bases prontas, né, 2 desse tamanho e uma menorzinha, que seria da tampa do vaso. Eu resolvi desmanchar essa menorzinha,
que me rendeu esta bolinha aqui, que eu usei para fazer esta carreirinha aqui nos 2 tapetes, tá? Não está arrematado, tá bom, gente? Acabei de fazer o bico de acabamento. Na verdade, só tinha ficado essa parte aqui, azul celeste, para eu fazer de um. Ontem eu finalizei um, que na verdade era pro vídeo sair hoje. Hoje é dia 1º. Era para eu sair o vídeo hoje de manhã, porque eu tenho postado os vídeos antes de eu ir pra loja. Tenho tentado deixar editadinho e só baixar no dia que eu vou postar. E sim, meu objetivo é postar pelo menos um vídeo por dia. Tenho conseguido cumprir esse objetivo, né? Pelo menos de segunda a sexta eu consegui gravar um vídeo aí pra vocês por dia, né? Graças às comprinhas que eu fiz, eu consegui 2 vídeos extras nessa semana, porque senão eu não teria vídeo para todos os dias. Chegamos ao dia 1º de maio, início do mês, graças a Deus por mais um mês que se finda do ano 2025 e mais um mês que começa. E espero em Deus que seja um mês muito melhor do que os últimos meses que tem sido, né? Porque eu não sei se vocês percebem, mas o país está passando por uma crise. Eu trabalho com comércio e vejo como está difícil o comércio, não só para mim, que sou da área da beleza, como também para todas as outras pessoas que eu converso, que têm seus comércios, tem sentido sim a crise chegando. Olha quem apareceu lá. Eles ficam indóceis ali. Não podem saber que eu tô gravando porque eles querem aparecer. Então, gente, pantro. Então, gente, é isso, né? Voltando aqui então para as considerações que eu me perdi, que o gato tirou minha concentração. Eu desmanchei o miolo que seria, né, da tampa do vaso, fiz essa carreirinha aqui. Esse daqui foi a última bolinha de azul royal que eu tinha, na verdade era uma bolinha maiorzinha e ainda tinha um restinho como esse numa caixinha que eu sempre trago aí pra vocês. Tem um restinho desse. Aí eu pensei, vou fazer as 2 voltas, né? Se não der, eu ainda tenho lá um restinho pra poder finalizar, porque quando eu tinha feito a primeira carreira, estava dando como um gasto de 17 gramas essa carreira, mas provavelmente deve ter sido a contagem mesmo da diferença sempre de um tapete para o outro. Então, a primeira deu 17, quando eu pesei, eu vi que tinha o suficiente para eu poder fazer... Nossa, um bichinho apareceu aqui. O suficiente para eu fazer mais uma carreira no azul royal e as 2 carreiras do azul royal aqui embaixo, pra gente completar um parzinho, né? Então, acabou que eu fiz e me sobrou isso, e eu acho que eu ainda tenho mais um restinho desse dentro da caixinha. Mas vamos lá para vocês que gostam, né, de saber sempre das produções, quanto sobram. Não me sobrou, 3 graminhas. Mais uma vez estamos com a luz aí em cima. 3 gramas desse azul. Esse aqui, sempre eu falo isso, né, gente? Meu último fio do barbante Pires. 12, e acho que a minha bateria tá acabando, hein? 12 gramas, tá, gente? De azul bebê do Pires, tá? E acabou. Barbante Pires. Esse barbante é daqueles que eu comprei na Boing Aviamentos, na Shopee, e que veio sortidos. Na minha primeira compra veio esse azul, um verde musgo e azul, verde musgo e roxo. É isso, gente, que eu vejo primeiro? Azul, verde musgo e roxo. E na minha segunda foi azul petróleo, verde musgo e amarelo limão. Limão, lindíssimo. Tô doida pra usar. Porque eu fico pausando aqui e saio meio de foco. Eu tô olhando para aquele meu estoque lá bagunçado que eu já mostrei para vocês que a minha sala tá bagunçada. Então, aqui, né, ficamos com essas quantidades aí de sobras, né, 12, 3. E aqui eu vou tirar o cone. Era um cone de 500, tá? Vou tirar a tara aqui desse conezinho, tá levinho, hein, esse cone. Então, tá dizendo que eu ainda tenho 257 gramas desse azul, que é o meu azul favorito. O azul celeste que eu tanto procurei, não encontrei, e quando me veio aleatoriamente, veio o azul que eu procurava. Hoje,
O céu estava esse azul, eu devia ter gravado ali em algum momento para poder colocar aqui a imagem para vocês antes disso. Eu acho que eu vou começar a fazer essas coisas. Tô começando a ter ideias. Tô vendo uns vídeos aí das gringas que eu tô gostando, hein? Tô achando bem diferentaço, ótimas ideias, assim, não sei porque que a gente ainda não usou. Vamos lá. Total aqui, 62 centímetros, né? 63 com picô. Deve dar até quase 64 contando os picôs, né? E aqui estamos 46 sem picô, tá? Com picô seria os 47, 48. Então, 66 por 40, 63, né? Por 43, né? Ele ficou um pouco molengo, porque foi aquilo que eu falei pra vocês. Ele tava há muito tempo guardado, essas bases. E aqui meu ponto tava muito frouxo. Aí eu achei que ficou um pouco mole esse tapete. Mas não todo, gente. Eu, assim, não é que ele foi o último que eu produzi. Eu tava sem expectativa nenhuma nesse azul. Ainda mais que acabou que eu usei o azul bebê todo nas outras produções que eu fiz, né? E fiquei um pouco desanimada de trabalhar com ele. E fiquei até um pouco com pena de usar o meu azul lindo nele, achando que de repente ia ficar feio. Mas achei que no final, ó, chegamos a uma boa conclusão. Achei que a combinação ficou bem bonita, tá? Não tava dando nada por ele, não. Vou dar uma notícia pra vocês, pra quem acompanha o canal, né? E vê as minhas sagas. Sabe o tapete cinza e preto que me pediram pra reproduzir? Na verdade, me pediram 3 e depois a mulher disse que só ficaria com 2. Isso era pro dia 4 de abril, né? Ele ficou lá na loja até hoje, os 3 tapetes. Hoje que a mulher fez o Pix pra ir lá pegar o tapete cinza, tá? Então, por que eu lembrei? Porque acabou que eu fiz depois esse biquinho aqui nele, né? Era um outro bico, aí eu resolvi fazer esse biquinho. Eu acho que esse bico, gente, eu não sei se vocês percebem, ele é um bico simples, não é, meu Deus do céu, dos mais bonitos e elaborados, né? É lindo aquele bico quase russo, com picô, com braderê. Só que eu percebo que esse biquinho aqui, ele deixa tudo muito mais preenchido. Eu acho que é um tapete oval, mas que ele fica quase um retangular. Aqui, ó, muito pouquinho para ser um tapete quase do tamanho de um retangular. Apesar de que os meus tapetes, né, em vista da galera aí que faz tapetes de 70 centímetros, né, 70 e pouco, quase 80 centímetros, que pra mim é quase uma passadeira isso, quase chegando a 1 metro. E eu não tenho público para essa compra, né? Esses meus tapetes aqui, eu levo pra loja por R$60, né, o par, mas acaba que a pessoa me chorando lá e tal, eu faço R$50 no dinheiro Pix, entendeu? Então, quer dizer, é uma ótima, como é que se diz? Um ótimo desconto, né, de R$10, mas ele ainda, pra mim, está dentro, ainda, tá, daquele padrão que eu falo pra vocês, de cobrando R$10 a cada 10 gramas. Então, por exemplo, se os 2 tapetes pra mim estão saindo a 500 gramas, eu estou dentro do meu valor de cobrar perfeitamente, tá? Não tô perdendo nada. Por enquanto, tá, gente? Enquanto eu ainda tô conseguindo comprar tapetes mais em conta. Ó, o total deu 504, né? Um ficou 554 e o outro ficou 554, ó, tô doida. 254, 251, né? Total 504 gramas, né? Na verdade era pra dar 505. Mas a gente nunca entende aqui o que acontece com a balança, né? Quando a gente faz assim. Aí, agora... Ai, gente. Aqui só tá diminuindo. Acho que a minha balança tá doida. Vamos lá, 504, tá bom, gente? Então, eu cobrando aqui R$50 no par do tapete, eu não estou perdendo nada, tá? Mas eu levo lá pra loja e coloco o meu papelzinho, tá bom? De R$60 o parzinho de tapete. E como eu falo pra vocês, eu não me incomodo em desmanchar, tá? O par do tapete, deixar lá como avulso, porque... Mas aí eu faço a R$30,
porque eu já tenho outros tapetinhos lá avulso. Ele tá assim, gente, parecendo meio embabadado, porque cada carreira foi feita num dia diferente, né? Também tô colocando aqui um em cima do outro. Ele não tá aquele tapete que eu faço assim e cai perfeito. Não tá, porque esse meio está molengo. Tá bom, gente? Acabou que meu materialzinho de trabalho ficou aqui. Voltei a pegar a minha agulhinha, que já tá sujinha aqui de usar na rua, porque eu comecei ele com essa agulha. Então, eu não tenho como terminar ele com outra agulha. Mas eu vou deixar ele aqui descansando hoje aqui na mesinha. Que graças aos meus babies, né? É todo um aparato deixar tapete descansando. Por quê? Eles trepam em cima da mesa, eles acham que a casa é deles, né? Eu digo pra eles que não é, que a casa é minha. Mas eles acham que a casa é deles. Então eu tenho que colocar... Lembra aquele isoporzinho ali que eu guardei e tal? Não tá ali à toa, não é lixo. Ele tá ali exatamente para eu poder colocar em cima aqui dos tapetes, para poder deixar descansando. E se por um acaso algum dos bonitinhos aí resolver passar por cima, ele não ficar todo horroroso, tá? Nem sujo de pelo, porque eu tenho 2 pretinhos, tá bom? Acabou que ficou tudo azul, gente. Gente, se eu tivesse combinado, não seria tudo azul, tá? Eu trouxe tudo pra cá sem querer. Mas, assim, né? É aquele sem querer que tudo contribui. Até o conezinho é azulzinho, ó. Mas eu acho que foi uma ambiência bonitinha, entendeu? E é isso. Eu agradeço a todos que estiveram comigo até aqui, tá? Curte, compartilhe, comente. Me ajude a dar engajamento nesse canal. Essa semana eu tô muito feliz, né? Nós já chegamos em 1.600 inscritos. É como eu falo sempre, para alguns pode não ser nada, mas para mim tá sendo uma grande coisa, tá? Tô batendo aquela marca hoje, né? Como primeiro dia de maio. Mas eu ainda me sinto batendo aquela marca de que eu aumentei 1.000 inscritos em 2 meses, sem pagar nada, sem ter parceria com ninguém. Somente mesmo nesse meu esforço diário de tentar trazer para vocês sempre aqui um conteúdo bacana. É um conteúdo simples, é um conteúdo que vocês já cansaram de ver aí na internet? Sim. Quem nunca viu o tapete espiral? Ou tapete... esqueci o outro nome que vocês chamam. Hélice. Não, hélice é o outro. Eu chamo de tapete espiral, tá bom? Aprendi com a Fran, da Fran Artes em Crochê, há 5 anos atrás, ou 4 anos atrás. A gente tem que dar crédito a quem tem crédito, né? Aprendi a fazer esse tapete com ela. Sempre vejo a videoaula dela. Quando eu tenho que fazer, faço com as 5 hélices que ela ensinou no início. Mas ela ensinou agora a fazer com 6 hélices. E agora esse biquinho aqui é um biquinho que eu acho que é de vende-vende. Acho que é tapete vende-vende. Ou é da Lauren Crochê, ou é de alguém. Mas eu não peguei videoaula com ninguém, gente. Porque isso aqui você vê, você já sabe o que é, né? É um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E não tem aumento. A mesma quantidade de leque que você fizer na primeira carreira, você vai fazer na segunda, você vai fazer na terceira, você vai fazer na quarta. Se o seu tapete começar a emborcar, então, por exemplo, nessa segunda aqui, nessa terceira, desculpa, você começa a colocar, então, uma correntinha e faz sem correntinha, uma correntinha sem correntinha, uma correntinha sem correntinha, para você ver se de repente ele para de emborcar, que seria fazer assim, ó. Se teu tapete começa a fazer assim, você coloca uma correntinha de uma correntinha, ou faz uma correntinha, sem correntinha, sem correntinha, uma correntinha, sem correntinha, sem correntinha, uma correntinha, e assim você vai adaptando para o seu ponto. Se você é iniciante, eu acredito que realmente fica difícil a gente entender direito o que fazer, mas as pessoas que já são experientes, só de olhar, elas sabem fazer isso, né? E o último aqui seria 2 pontos altos, um picô, que são 3 correntinhas, e você retorna aqui no início dessa base, dessa corrente, e você termina o seu picô e você vai mais 2 pontos altos. 2 pontos altos, 3 correntinhas fazendo um picô, depois 2 pontos altos, e pulei para o outro. Em algum momento aqui, começou a querer embabadar? Sim. Então, em um ou outro, quando eu vi que estava querendo embabadar, o que eu fiz? Coloquei uma correntinha. E fica imperceptível. Você não vai achar essa correntinha aqui em lugar nenhum.
Ó, você vai olhando, ó, a volta todinha do tapete parece que tá igual. Mas é a gente que tem que ter essa sacada de ver, pô, tá começando a emborcar? Então, peraí, eu tenho que colocar uma correntinha aqui pra finalizar. Viu? Rodei o tapete todo, você não identifica a correntinha. É a sombra da luz que tá aqui em cima. Então é isso, gente. Já dei minhas considerações, né? Às vezes o vídeo fica um pouco longo, um pouco repetitivo, mas no meu caso, né, que tô em busca das horas, né, das 4.000 horas, sei lá, nem sei quantas horas são, gente. Das tantas horas que eu preciso aí para poder monetizar o cartão, o canal, para mim, quanto maior o vídeo, melhor. E quanto mais vocês assistirem o meu vídeo, melhor. Eu espero, assim, que o meu conteúdo esteja sendo agradável para vocês, o tom de voz e a maneira como eu tento passar as coisas. Muitas das vezes, gente, eu venho numa ansiedade de mostrar para vocês o trabalho pronto, ou num cansaço, como agora, por exemplo, que já são 9h30 da noite, já trabalhei o dia inteiro. Desculpa, cheguei em casa, ainda fiz aqui o meu biquinho para poder chegar aqui e mostrar para vocês, ainda vou tomar um banho, ainda vou deitar para descansar. Então, gente, nessa ansiedade, às vezes eu esqueço de trazer a fita, às vezes eu esqueço de pesar, às vezes a gente vem para a mesa e esquece de trazer um cone, às vezes a nossa respiração durante o vídeo vai ficando meio cansada, mas é uma ansiedade que a gente tem de finalizar aquele trabalho, porque esse nosso trabalho, e principalmente como criador de conteúdo, ele é um trabalho que ele começa do momento que você decide a cor que você vai começar, no momento que você vai para o modelo que você vai fazer, e o momento que você começa a mostrar isso tudo aqui num vídeo e vai depois unindo todos os vídeos da confecção que foi feito esse trabalho. Às vezes eu penso, faço só o meio, volto só com isso, ou faço o meio e venho mostrando tudo, porque agora eu já estou ali com 18 bases de tapete prontos. O que eu faço? Eu venho só, escolho as cores e mostro para vocês a base e depois eu retorno com ela pronta? Não sei se isso daí é o que interessa para vocês ou se vocês gostam de vir sabendo a cada etapa do eu peguei essa base, mas aí eu decidi essa cor e agora eu mudei por essa cor. Entendeu? Assim, eu não sei ainda ao certo o que está agradando a vocês ou não. Eu acho que só com o tempo, né, que a gente pega, cada uma de nós vai ter o seu estilo próprio de filmar. Mas eu acho que é só com o tempo que a gente pega direitinho o nosso estilo próprio, né, de fazer as coisas, não igual a outra, né? Cada uma tem seu jeito de fazer, cada um tem o seu jeito de mostrar, né, as suas peças, suas coisas, né? E talvez assim, você vem com uma peça que é igual ao que milhões de outras pessoas já fazem há anos, e isso aqui é uma peça também milenar, que ninguém inventou isso agora, isso aqui já existe. Então não adianta eu dizer que é da Suelen, que é da Antônia, que é da Patrícia, porque isso daqui já existe, entendeu? Mas ou seria interessante, não sei se para vocês é interessante, eu voltar a criar peças. Porque o início do meu canal, eu quis fazer tentando criar novas peças. Mas eu percebo que as pessoas não têm muito interesse na novidade, não. As pessoas têm interesse em fazer o que está todo mundo fazendo. As pessoas têm interesse em comprar o que está todo mundo vendendo. Elas não vejo nas pessoas, assim, muito esse interesse da criatividade do novo. Do, nossa, que formato foi esse? Nossa, que cor é essa? Nossa, que bico foi esse que foi feito? Ou da onde surgiu, sabe? Às vezes eu gostaria de ter esse feedback. E assim, talvez as outras crocheteiras que fazem vídeo também gostariam de ter esse feedback, de saber o que é legal de fazer, né? Eu ando me interessando, às vezes, por receitas antigas. No meu Pinterest eu tenho várias receitas lá gravadas. E às vezes eu pego lá uns gráficos de mil e mil anos, que você vê que até na foto ele tá amarelo. Eu tenho aqui em casa revistas e tenho enciclopédias da Círculo e outras enciclopédias que eu poderia muito bem pegar e tentar fazer uma peça nova diferenciada, entendeu? Seria a peça que a Elisa está produzindo ou a peça que a Elisa está reproduzindo, mas ela é vintage. Acho legal também, mas eu não sei ainda se eu tenho público para essa novidade, né? Então, assim, se você quiser e puder, né, me dar uma opinião com relação a isso, eu também gostaria muito de ouvir.
né? Porque são coisas que a gente vai estudando e, de repente, eu posso tirar um dia da semana dos vídeos que eu posto, que essa aqui é uma produção, entre aspas, vendável para mim, apesar de que eu não tenho vendido bem azul, né? Que eu percebi isso, mas eu tenho azul para fazer. Então, eu vou levar para vender. Porque vai que, do nada, apareça lá um cliente ou uma cliente que ame azul e olhe e se apaixone. Pode ser que sim. Ou que tenha um banheiro branco, ou que tenha uma cozinha branca, ou um quarto, né? Ou tenha um menino e fale, não, eu quero esses tapetes azuis pro quarto do meu filho, ou para a beira do berço e para a entrada do quarto. Não sei. Tudo pode acontecer, né, gente? Devaneei, mas isso é bem típico de mim. Desejo a vocês, gente, uma ótima noite para quem vai ver o vídeo agora, porque eu vou soltar agora, em tempo real. E desejo a vocês também um ótimo fim de semana. Eu volto segunda-feira com um vídeo de inspirações. Já estou produzindo uma bolsa, mas eu vou mostrar o andamento dela em outro vídeo, tá? Porque eu nem postei eu começando a fazer a bolsa, né? Sei que ela é linda. Já estou roubando do canal de alguém. Mas eu amei. Não falo aqui o nome da menina porque agora eu esqueci. Que é uma menina que eu vi há pouco tempo, mas eu amei as bolsinhas que ela estão fazendo. São simples, são lindas, né? A princípio, o vídeo que eu vi dela era antigo, dizendo que... Olha só, já mudei de assunto, gente. Dizendo que não tinha ainda videoaula. Tá tremendo porque eu tô me requebrando. Que ela não tinha videoaula, mas comecei a fazer de acordo com a minha cabeça. Mas eu vou dar maiores explicações lá no outro vídeo. E agora tem videoaula dela. Então eu tentei voltar pra videoaula dela, né? Pra concluir a bolsa. Que loucura. Mas isso é bem típico de mim mesmo, tá? Curte, compartilhe, comente. Um ótimo fim de semana. Fiquem na paz de Deus. Que tudo corra bem pra vocês. E beijos!